esse é o Física 5 Minutos e... sabe aquelas portas do shopping que se abrem sozinhas? Ou a energia que a placa solar gera? Bom, agradeçam a ele. Você provavelmente já deve ter escutado sobre Albert Einstein. Sim, todos nós sabemos que ele foi uma das mentes mais geniais que já passou pelo nosso planeta Terra. Mas vocês sabem o porquê? Neste novo quadro do Física 5 Minutos, entenderemos as pesquisas dos maiores físicos que a humanidade já conheceu. E para começarmos, falaremos do ilustríssimo físico Albert Einstein e sua explicação para o efeito fotoelétrico. Explicação que rendeu nada mais nada menos que a maior honraria que um físico pode receber, o Prêmio Nobel de Física no ano de 1921. No início do século XX, o efeito fotoelétrico, efeito no qual uma luz, radiação eletromagnética, incidida sobre um material, geralmente metálico, arrancava elétrons deste material, ainda possuía algumas características que intrigavam os físicos. Vamos agora entender em detalhes o efeito fotoelétrico e algumas questões sem explicações que fugiam ao conhecimento físico da época. O físico alemão Philipp Lenard, utilizando os conhecimentos prévios sobre o efeito fotoelétrico do físico alemão Heinrich Hertz, que era seu orientador, decidiu pesquisar mais sobre o efeito. Então, através de seu experimento, tirou as seguintes conclusões sobre o efeito fotoelétrico. Quanto maior a intensidade da luz, maior é o número de elétrons arrancados de um material, fato entendido pela física da época. Porém, se tivermos uma frequência de luz abaixo de uma determinada frequência, chamada de frequência de corte, o efeito fotoelétrico não era visto, mesmo aumentando a intensidade da luz incidida, fato que não era explicado pela física da época. Foi observado que a velocidade do elétron injetado do material era independente da intensidade da radiação luminosa, fato não entendido pela física da época. Foi então que em 1905, ano que ficou conhecido como o Ano Miraculoso de Einstein, Einstein publicou 3 de 5 artigos que mudaram a concepção de várias teorias já consolidadas na física. Em sua primeira publicação no Ano Miraculoso, Einstein publicou o artigo intitulado Sobre um ponto de vista concernente à geração e à transformação da luz, no qual explicava de forma simples e revolucionária o efeito fotoelétrico. Em sua teoria, Einstein propôs alguns postulados para explicar as questões do efeito fotoelétrico, que foram: a ideia é que quando a luz se propagava, a sua distribuição não acontecia de forma uniforme pelo espaço, mas sim como pacotes de energia, que posteriormente foram chamados de fótons, e cada pequeno pacote carregava uma energia proporcional à frequência da luz. A energia de cada fóton era completamente transferida para o elétron. O elétron poderia apenas absorver a energia de um único fóton. Com estes 3 postulados, o efeito fotoelétrico ficava totalmente explicado. Vamos então entendê-lo com as ideias de Einstein. Como a propagação dos fótons acontece em pacotes, e cada pacote recebe uma energia proporcional à frequência da luz, ao chocar-se com o material, o elétron recebe completamente a energia do fóton e, como ele é capaz de absorver a energia de um único fóton, considerando que a frequência da luz incidida é maior que a frequência de corte, o elétron escapa do material. Fato que não acontece se o elétron receber uma frequência menor que a frequência de corte. E a velocidade com que o elétron ejeta do material é dependente da quantidade de energia que o fóton carrega, ou seja, quanto mais aumentarmos a frequência da luz incidida, mais velozes sairão os elétrons do material. E finalmente, a intensidade serve apenas para aumentar o número de elétrons ejetados. Vale lembrar que este foi apenas um dos artigos que Einstein escreveu em seu Ano Miraculoso, quando tinha apenas 25 anos. Bom, galera, por hoje é isso. Baseball.